A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um estudo bíblico. E o pecado entra no mundo. Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois então, meus irmãos, vamos ao estudo, do verso 12 ao 21. Nova divisão no capítulo 5, totalmente dedicada a falar da entrada do pecado no mundo, do terrível efeito que causou e da espetacular solução divina para o problema. A nova divisão tem alguma conexão com a anterior. Sim, Paulo havia assumido que todos éramos pecadores. Versículos de 8 e 10. Talvez sentiu vontade de explicar por que afirmou algo tão forte e desagradável. Versículo 12. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. Temos 4 afirmações aqui, terríveis, mas bem claras. Vejamos cada uma mudando a ordem. O pecado entrou no mundo por um só homem. É tão óbvio que não precisamos especular sobre quem é esse homem. Não é mesmo, meus irmãos? Esse homem é Adão. 2 vezes, versículo 14. Todos pecaram juntamente com Adão. Jamais iremos compreender totalmente esse fato. Mas Deus considerou cada ser humano como se estivesse pecando juntamente com Adão, que continha potencialmente a raça humana. Uma semente ruim gera árvore ruim, ou seja, a árvore que está potencialmente contida na semente. O fato é que é assim como a Bíblia diz, quer você compreenda ou não, quer concorde ou não. Saiba que, aos olhos de Deus, quando Adão pecou, você estava pessoalmente pecando também.
É exatamente por isso que todos nascem pecadores. Todos, exceto Jesus Cristo. Todos nascem pecadores. O pecado trouxe a morte ao mundo. Esse fato é exatamente o cumprimento do que Deus dissera a Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 14 a 17. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aqui se refere à morte física ou espiritual, ambas, tá, meus irmãos? Ambas. Física, degeneração do corpo, volta ao pó. Espiritual, separação de Deus, sem comunhão com Ele. A morte passou a todos os homens. Consequência lógica: se todos pecaram com Adão e o pecado trouxe a morte, então a morte envolveu todos. Não diz quase todos, mas todos que nasceram de homem e mulher, sem exceção. Então, ou seja, meu filho, querendo ou não querendo, aquele que nasce de um casal é pecador. Por que eu falo isso? Porque o pecado veio através de um homem, não de uma mulher, de um homem. Esse homem chama-se Adão. Então, quando o casal, é o homem que transmite o pecado, não a mulher. Apesar que a mulher que levou o homem a pecar, mas Deus conversou, foi com o homem, com Adão. Ele explicou tudo ao homem, que não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas poderia comer todos os frutos, os outros frutos, exceto o da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Essa afirmação não inclui Cristo. Lembre-se que ele só teve mãe humana. Então, por que o Espírito Santo engravidou Maria? Justamente isso que eu acabei de falar aqui. O pecado entrou através do homem, não da mulher. Então, o Espírito Santo de Deus engravidou Maria justamente por causa disso. Que aí, nesse caso, Jesus não viria com o pecado original de Adão. Se Maria tivesse relação sexual com José, seu pai adotivo, de Jesus, pai adotivo de Jesus, então Jesus viria com o pecado de Adão. Mas como foi o Espírito Santo que a engravidou, então Jesus foi o único que não veio com o pecado adâmico, tá certo? Uma criança de um dia é pecadora e condenada? Sim, meus irmãos. E o fato de ela morrer é exatamente a prova de que tem pecado dentro. Se não fosse, não morreria. Qual foi o que Deus falou com Adão? Se comeres do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, se uma criança de um dia morre, é porque ela nasceu com o pecado adâmico, o pecado da desobediência. E a questão agora, ela vai para o céu? Penso que sim, meus irmãos? Por quê? Não porque não tem pecado, mas porque Cristo disse que o reino dos céus é das criancinhas. E os pecados delas, Cristo pagou. E de alguma forma, dispensaria o exercício de fé pessoal. A Bíblia não explica esse detalhe, de acordo com o versículo de 3 a 14. Versículos difíceis quando uma prova da afirmação do versículo 12. A ideia é: vou provar que a morte passou a todos os homens como consequência do pecado de Adão, e não por pecados pessoais cometidos após o nascimento. Antes da lei, os homens pecavam,
mas não à semelhança da transgressão de Adão, ou seja, pecavam, mas sem estar desobedecendo a alguma ordem direta de Deus. Adão recebeu ordem explícita de não comer o fruto. Só que se eles tivessem nascido inocentes e depois pecado, sem receber qualquer ordem explícita, a lei, nesse caso seria a lei, Deus não teria imputado a eles esses pecados. E se pecados não eram imputados, então não precisavam morrer, só que morriam, de acordo com o versículo 14. O fato de morrerem, portanto, prova que já traziam o pecado dentro de si, e com o pecado a mortalidade. Irmão em Cristo, é muito importante você aprender isso e saber mostrar na Bíblia que todo ser humano nasce com o pecado dentro, morto espiritualmente, separado de Deus. Se você continua nessa terrível situação, de acordo com o versículo 14b, diz Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Literal, Adão, que era tipo de que havia de vir, tipo é algo ou alguém que, embora literal, servia como figura ou ilustração de algo, ou alguém mais importante que viria depois. Cristo é chamado de último Adão, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Foi assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Versículo 15 a 19, trecho longo, difícil, um pouco repetitivo. Resumirei a ideia geral aqui. Cristo primeiro da raça dos filhos de Deus. Sem pecado, obediente a Deus, com natureza divina. Nós crentes temos essa natureza divina implantada. E Adão, primeira raça humana. Adão, ofensa, desobediência, que trouxe condenação sobre ele. Então, Adão, ele desobedeceu e trouxe a condenação sobre ele. Resultado, o pecado dele contaminou toda a raça, da qual ele era o cabeça. Isso gerou juízo sobre todos os homens, para condenação, pois se tornaram pecadores. Observe que mesmo os que não pecaram, como Adão, ou seja, desobedecendo ordem direta, pecaram e morreram, a morte reinou sobre todos. Então, meus irmãos, mais uma vez que eu vou explicar esse pedaço aqui que eu acabei de ler. Adão recebeu uma ordem, certo? Uma ordem de Deus, diretamente de Deus, que não poderia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse, ele morreria, beleza? Tá. Ele foi expulso, né? Ele e a mulher, Adão e Eva, foi expulso. Então, de Adão até Moisés, não existia lei. Mas como o pecado entrou, então todos morreram, né? Mas, entre aspas, né? Por causa do pecado de Adão. Não por causa da desobediência, mas por causa do pecado de Adão, né? Nesse caso, isso seria a desobediência de Adão, né? Como não tinha lei, então nesse caso aqui, eles não vão dizer assim, eles serão condenados. Todos nós seremos condenados a morrer. Então eles morreram. Inclusive teve o dilúvio, né? No qual ali Deus acabou ali com uma grande humanidade até o pré-dilúvio. Aí depois veio Abraão, até Moisés também não tinha lei, mas seguia. Eles seguiam o que Deus ordenava a eles, né? Mas não tinha lei. A lei veio surgir com Moisés, a lei mosaica. Então, aí, a partir do momento em que surgiu a lei. Aí depois, no Novo Testamento, não é que Jesus Cristo veio abolir a lei. Ele veio
cumprir a lei. Então aí veio a graça. Então nós somos salvos pela graça. No Antigo Testamento, o povo era salvo pela lei. No Novo Testamento, o povo, que hoje somos nós, somos salvos pela graça, mas através da fé. Se nós não tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, infelizmente aí nós não seremos salvos. A graça, infelizmente, não veio para todos, somente aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Cristo, obediência, ato de justiça. Resultado, a obediência dele gerou graça, dom, presente e justiça de Deus estendida e oferecida a todos os homens. Todos que desejarem e aceitarem receberão justificação, que da vida se tornarão justos e reinarão em vida eterna. Aqui vale o mesmo princípio aplicado em Adão, só que envolve bênçãos, mesmo os que não obedeceram como Cristo, ou seja, totalmente recebem a graça vinda da obediência dele. Mas essa explicação ainda falta algo importante. O que falei até aqui pode deixar a ideia de que a reação de Deus ao comportamento de Adão e de Cristo foram semelhantes na sua natureza e intensidade. Adão pecou, Deus imputou o pecado a todos os da raça dele e foram condenados. Cristo obedeceu, Deus justificou todos os da raça dele, que usufruíram da justiça vindo dessa obediência e receberam vida eterna. Mas Paulo quer chamar a atenção de que a graça provavelmente da obediência de Cristo é muitíssimo maior do que a condenação vinda da ofensa de Adão. Sem termos de comparação, esse é o foco dos versículos 15 e 16. Explicando aqui, bem resumido aqui, o versículo 15 e 16. Se um só pecado de um só homem gerou a morte, a todos uma raça, já imaginaram qual o resultado de milhões, bilhões de pecados e ofensas? Um observador colocaria a mão na cabeça, apavorado. Meu Deus, o que virá agora? Não posso nem imaginar a magnitude da explosão da ira de Deus com tantos pecados e ofensas. Pois o resultado é que um só Cristo veio, obedeceu e Deus reagiu com uma graça ultra gigantesca, suficiente para cobrir todas as ofensas de todos os homens. Uma super graça muitíssimo maior do que a ira provocada por tanta ofensa em suma. O rigor com que Deus reagiu ao pecado de Adão é muitíssimo menor em intensidade do que a graça com que ele reagiu à obediência de Cristo. Toda a passagem culminava nos versículos 20 e 21, que é a explicação e resumo de tudo. Vindo a lei de Moisés, ficou evidente a multiplicação de pecados. Os homens confirmavam a sua pecaminosidade e atestavam o seu estado de condenação. Mas foi exatamente nesse meio pecaminoso, pobre, corrupto, onde abundava o pecado, que brilhou a luz do Salvador e superabundou a graça. O pecado reinava soberano, matando todos, mas só até o dia em que veio o Senhor Jesus e com a sua obediência vivendo de maneira totalmente puro e morrendo na cruz, fez reinar a graça de Deus que justificou a muitos para a vida eterna. Fico um pouco frustrado por não podermos captar a profundidade do amor de Cristo por nós. Da graça de Deus,
da capacidade de Deus em perdoar. Termino com 4 observações aqui, meus irmãos. A Bíblia diz que um só pecado de um só homem gerou a morte e condenação de todos. Por quê? Porque a santidade de Deus é tamanha que exigia isso. O valor do sangue de Cristo, se é um só pecado de um só homem, causou tanto estrago e provocou tanta ira de Deus. Imagine bilhões de pecados, pois o sangue de Cristo sozinho tem poder para cobrir todas as ofensas. Embora seja importante lembrar do valor do sangue de Cristo, devemos ter cuidado para não tratar tudo como fria questão de aritmética. Meus pecados ofenderam muito a grande sensibilidade de Deus, mas quando exercito a fé, Cristo aplicou o sangue dele sobre os meus pecados. E, como o sangue dele tem mais peso do que minhas ofensas, logo estou tranquilo. Está certo, mas incompleto. Falta algo importantíssimo: a capacidade de perdoar de Deus. Você, como crente, foi alvo de muita misericórdia, meus irmãos. Seus pecados, irmãos, não deixaram de ofender a Deus, porque você agora é salvo. Continua ferindo tremendamente a santidade de Deus. Talvez ainda até mais, porque você agora é filho dele. Conhece as coisas espirituais. Pois então, meus irmãos, é um estudo muito profundo aqui. Eu tentei aqui mostrar, como o pecado entrou nesse mundo através de um homem, e através de um outro homem nós seremos salvos, tá certo? Mas para que isso precisamos ter fé, fé na graça. Deus mandou teu único filho morrer na cruz para pagar todos os nossos pecados. Se você não crê, meus irmãos, infelizmente você está condenado. A paz do Senhor, meus irmãos.